Mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estaremos aqui para dar continuidade à mensagem que horas iniciamos no vídeo anterior, parte 1, com o tema Milênio, um reino de paz. Amém, meus irmãos? Quero mais uma vez convidar a você a se inscrever neste canal, a publicar estas mensagens nas suas redes sociais, nas suas mídias e nos ajudar na divulgação do Evangelho. É de suma importância para que aqui possamos realmente fazermos o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Para darmos continuidade aí, então, foi lido no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 1 ao versículo 3. E ali tratamos sobre o reino milenial, o reino teocrático de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos então darmos continuidade a esta mensagem, que seja exaltado, glorificado, que seja magnificado o nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Estávamos tratando então no vídeo anterior sobre as modificações que teremos no milênio, no reino teocrático, sobre a natureza, coisa que hoje o mundo sofre, a natureza sofre por causa do pecado. Por isso, atravessamos momentos difíceis e muitas das vezes pagamos o preço e alto por causa do pecado e daquilo que temos provocado na natureza. Temos nos alimentado maus por causa do pecado, temos não saciados bem com frutas por causa do pecado, ou seja, as frutas que não têm o sabor original, aquela coisa sem graça, porque o pecado proporcionou isso, não é isso? Que mais? Tempestades destruindo cidades, a fúria da natureza, Deus agindo por causa do pecado, né? Os raios químicos, por fim, chuvas torrenciais, terremotos, que mudam a todo tempo a topografia da Terra, causando grandes catástrofes em várias partes do mundo, tá? E a Terra está gemendo com dores de parto, é isso que o profeta Isaías fala. E ele diz que quando fosse para a vinda do Messias, ela iria cambalear como bêbado, iria sofrer, e os homens iriam experimentar a fúria da terra. Os homens iriam experimentar o mal que eles mesmos provocaram ao longo das épocas. Amém, queridos? Também falei que no reino de paz do nosso Salvador, ele reinará do monte do templo, portanto, também vai haver uma grande modificação. Isto é, porque no reino de paz, aleluia, não vai haver terremotos. No reino de paz de Jesus Cristo, vai haver chuvas, sim, mas chuvas moderadas. E não chuvas para destruir. Vai ter ventos, tempestade? Acredito que sim, porém não para destruir, mas para contribuir e agregar as benesses do Criador na vida daqueles que estarão neste reino milenial. É um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino sem carnificinas, sem mortandades, um reino sem fome, sem guerras, sem injustiça, sem impiedade, sem mentiras. Será um reino justo. Aquilo que eu e você sonhamos em ter. Aleluia. As desigualdades sociais não vai haver neste reino. Seremos iguais. Aleluia. Seremos iguais. É um reino aonde será estabelecido a misericórdia, o amor, a graça, o perdão e as oportunidades da parte do Criador. Uma coisa que nós percebemos também que aconteceu com o pecado do Éden, que os animais sofreram alterações. Os animais, quando foram criados por Deus,
Em conformidade com o que observamos pelas Escrituras, e alguns escritores renomados também têm nos falado sobre isso, e eu acredito nesta ideia, que os animais eram herbívoros, se alimentavam de plantas. Mas com o pecado, houve uma grande alteração e uma mudança no comportamento alimentar dos animais. Porque o sangue, normalmente, ele aponta para quê? Para a carnificina. O sangue aponta para a guerra. O sangue aponta para a destruição. O sangue aponta para sofrimento. Por isso que foi necessário o sangue do Cordeiro passar por tudo que ele passou, que é apontado para todos esses adjetivos das quais acabo de lhe falar. Para entendermos o imenso amor de Deus para com as nossas vidas. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho a todo tipo de sofrimento, a todo tipo de perseguição, a todo tipo de humilhação. E o símbolo maior de tudo isso foi o sangue dele derramado na cruz. Entendem? Por isso que os animais sofreram alteração. Até no seu modo de alimentar. Porque quando um animal, ele é herbívoro, ele come, ele deixa, não todos, mas uma grande maioria deles, deixam o seu estado natural de coisas e começam a desejar se alimentar de um outro animal, rasgá-lo, destruí-lo. Certo? Isso parte de uma premissa muito doentia, que é gerado justamente no pecado. Pecado este que foi gerado no diabo. O pai da mentira, aquele que peca desde o princípio e que fomenta em todos os instantes a maldade e a desfigurar aquilo que o Senhor Deus tem feito em nosso favor. Entendem, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, no reino milenial, o que se acredita, o que a Bíblia nos deixa acreditar, é que os animais voltarão a ser herbívoro. E mais, o instinto selvagem que foi criado neles, o asco que eles têm contra o ser humano, porque nenhum animal, entendam, nenhum animal, com exceção aqueles que o Senhor já os destinou pela sua benevolência, que fosse domesticado pelo homem, os demais outros têm asco do homem, não gostam da presença humana. Não gostam. Saia do teu lugar de segurança e vai para as regiões da África, onde tem leões, onde tem rinocerontes, onde tem animais selvagens. Você virará comida ali. Cobras. Mas a Bíblia diz que no reino de paz do nosso Salvador, esses animais, eles vão voltar a ser o que eles eram antes
ainda no projeto do Éden. A Bíblia diz que o leão vai comer com o cordeiro. Ora, hoje, o cordeiro é comida do leão. Um exemplo. Mas, naqueles dias, o leão vai olhar para o cordeiro e não vai sentir desejo de se alimentar do cordeiro. Mas comerão juntos na relva do campo. Comerá com cabrito. A cobra não será venenosa, ou se será, este veneno não será inoculado em um outro animal. Ela terá o seu próprio alimento, provido pelo Criador, para que não seja necessário causar sofrimento a outro animalzinho, dentro daquilo que conhecemos de cadeia alimentar dentro do reino animal. Porque tudo partirá da premissa de paz. E na premissa de paz, todas aquelas pragas que foram forjadas e nasceram através de um produto do pecado desaparecerão. E normalmente, este tipo de animais são animais que sobrevivem por 24 horas somente. Eles sobrevivem apenas para causar danos e desaparecem. A Bíblia diz que todos esses animais que foram gerados e nascidos da premissa do pecado, que é justamente para provocar os danos na natureza, na terra e para o homem, que vai contra todo aquele projeto do Éden, serão eliminados. Será de fato um reino de paz, onde gafanhotos não vai destruir a tua plantação. Eles poderão até existir. Algumas desses animais, não sei se é assim que eu posso falar, que vivem ali por 24 horas, muitos deles vão viver também, vão estar aqui, mas não para a destruição, mas acredito eu, para manter o controle do bioma da terra, dentro daquilo que Deus estabeleceu, cada um fazendo o seu papel para o bem-estar do planeta e do próprio homem. Porque tudo que se faz na terra é para o benefício do homem, que é a obra-prima de Deus. E este, ao reconhecer, adora o nome do Criador, e nisso Deus estará sendo glorificado por todo o universo. Amém, meus irmãos? Então você vai poder pegar na cabeça de um leão selvagem, vai poder brincar com um leão selvagem, com um dinossauro, com qualquer um outro animal bravio, um leopardo, uma onça, coisa do tipo, né? Porque é reino de paz, é reino de harmonia, é reino de alegria. É o reino que hoje você já goza interiormente com o Espírito Santo de Deus, mas poderá gozar em toda a sua plenitude. Louvado seja a Deus, glória a Deus. Uma coisa que vai acontecer no milênio, o reino de Jesus Cristo, a terra vai se encher do conhecimento. Como assim? O homem, ele foi feito cheio de conhecimento. Mas quando o homem pecou lá no Éden, a Bíblia diz o quê? Que Deus tirou do homem e deixou ali. Alguns falam que foi 10%, outros falam 8%, outros falam 7%, outros falam apenas 5% de sabedoria e conhecimento. Já se ouve, inclusive, em algumas músicas de cantores renomados e até hinos evangélicos, de fato, falam que nós só usamos 5% da nossa capacidade mental. Aqueles que conseguem alcançar um pouco mais são gênios na Terra, né? Então, pegando por esse apanhado, os outros 90%
nós não utilizamos. Significa, queridos, que a capacidade que temos e não conhecemos que temos é muito grande. Mas no momento, toda esta capacidade foi tirada do homem e deixada apenas uma pequena porcentagem dela. Por isso que você se pergunta acerca de muitas coisas e não acha resposta. Porque a capacidade total que tinha em você foi tirada por um tempo. Mas lá no milênio, o Senhor vai te encher desta capacidade novamente. Porém, antes que isso aconteça, ele nos deixa uma cápsula, uma válvula de escape. Ele diz o seguinte: quando você estiver muito duvidoso, perguntando, indagando, questionando e até murmurando por não entender certas coisas, o Senhor fala: olhai para as estrelas do céu e contais cada uma delas. Se você puder contar cada uma e dar o número delas ao teu Criador, ele te diz: então eu vou te contar esse mistério. Vou te revelar estas coisas. Você dá conta? Hã? Fala aí para mim. Ah, não? Pois é. Eu também não dou conta. Por isso que às vezes também questiono. Então ele fala o seguinte: dá conta não? Então apenas creia. Porque a tua própria existência mostra que existe um Deus grande e o seu milagre nunca deixou de operar. Aleluia. Aleluia. Creia somente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porém, lá no milênio, o Senhor vai restabelecer novamente toda esta capacidade que temos em poder fazermos, pensarmos, realizarmos, entendermos e glorificarmos o nome do Criador. Glória a Deus por isso. E eu posso dizer, irmãos, que naquele dia, naquele reinado, vamos poder entendermos um pouquinho sobre os segredos da terra. Hoje conhecemos muito pouco sobre o plantio. Naquele dia, vamos ser verdadeiramente exímios lavradores. Conheceremos todos os segredos. Hoje já temos pessoas que conhecem demais, né? O tempo de plantar, o tempo de cegar, né? Ou seja, as fases da lua, as estações, o tempo propício para mantermos uma boa lavoura, ainda com todos os desmandos que há. Mas naquele dia, acredito eu, serão dias de glórias, aonde entenderemos muito bem sobre todas estas coisas. Uma das coisas que às vezes perguntamos: o que tem no centro da terra? Até hoje, o homem só conseguiu perfurar um total de 12 mil metros perfurados sobre a terra. 12 mil metros, quer dizer, 12 quilômetros. É muito pouco. É muito pouco. Porque até a crosta terrestre, até onde se entende, é 70 quilômetros, a 70 a 80 quilômetros para alcançar. Você for perfurar a terra, vou fazer um poço aqui e ver onde vai chegar. Até hoje, o maquinário tecnológico inventado pelo homem só conseguiu alcançar 12 quilômetros de profundidade da terra. É muita coisa. Mas para chegar à crosta terrestre, ele teria que alcançar 70 a 80 quilômetros de profundidade para chegar à crosta terrestre. Depois da crosta terrestre, né, se fala de muitos outros materiais, né, minérios, labaredas de fogo, né, escuridade.
aonde se acredita que o inferno poderá ser justamente nos mistérios da terra e toda a sua profundidade. Não sabemos se existe vida depois de 12 km de profundidade para frente, não sabemos. Descobrir uma minhoca, mais ou menos até essa profundidade, mas é só o que se sabe. Quer dizer, naqueles dias, no reinado de nosso Salvador, nós teremos ciência dessas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra coisa, os homens tentam descobrir coisas em outros planetas que estão a ano-luz da Terra. Um ano-luz compreende aí 300 mil quilômetros. Um ano-luz compreende 300 mil quilômetros. Você imagina aí? E segundo os estudos, né, esses planetas, por exemplo, estão a ano-luz, 300 anos-luz, 300 mil anos, quer dizer, são distâncias inimagináveis, que não dá aqui para se calcular isso. E aí a gente vê os homens procurando a NASA, querem ir para Marte, querem ir para a Lua, querem ir para isso. Meus irmãos, o mar, os oceanos que está aqui entre nós, nós só conseguimos até hoje, os maiores pesquisadores da Terra não conseguiram 3% de conhecimento dos animais e dos mistérios dos oceanos. Todo este gama de conhecimento que temos acerca dos oceanos não chega a 3% do que realmente existe sobre as águas. Quer dizer, é um mundo ainda desconhecido a todos nós. E aí eu te pergunto, será que conhecemos muitas coisas? Porque o homem se acha Deus. Está fazendo coisas e falando coisas absurdas, blasfêmias, achando que é alguma coisa. É por isso que a Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra e diz, tadinho, acha que sabe tudo e não sabe nada. Mas quando formos revestidos da glória do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando habitaremos no milênio, teremos o conhecimento dessas coisas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Modelo da Terra. Hoje uns falam que a Terra ela é plana, com domos. Eu não desfaço dessa teoria. Como também não desfaço da Terra globo, se ela é redonda, se ela é plana, se ela é quadrada, se ela... Enfim, há muitas indagações, há muitas perguntas sobre o modelo da Terra, de fato como ela é. Se você não sabe, se você tem dúvida quanto a isso, naquele dia você vai saber. Porque os 90% do poder de conhecimento e capacidade o Senhor vai colocar sobre você novamente. Hoje vemos tudo como por um enigma, como que por um espelho embaçado, por causa do pecado e por causa da pequena porcentagem que temos da capacidade que horas tínhamos. Mas a Bíblia diz que depois de passado esse tempo, o veremos como ele é e obteremos de volta aquilo que perdemos no Éden. E aí então poderemos entender todas as coisas que hoje ainda se tornam uma obscuridade sobre as nossas vidas. Se você pode dar um glória a Deus, faça isso. Jesus está aí do teu lado. Adore a Ele neste momento. Saberemos sobre os segredos do universo. Ah, meus irmãos, uma galáxia compreende aí das menores, uma ideia aí de 100 bilhões de estrelas, uma galáxia.
Para você ter uma ideia, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela compreende 1 milhão de estrelas. Ela é uma das menores galáxias que se sabe que se existe. Né? 1 milhão de estrelas. Mas já descobriram outras galáxias, por exemplo, a Andrômeda. Ela compreende-se aí bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. A força gravitacional dela é N vezes maiores do que a força gravitacional da galáxia chamada Via Láctea. E o que se entende sobre estas coisas é que existe milhares e milhares de galáxias. Então, é infinito o conhecimento. E o que entendemos e sabemos dessas coisas? Praticamente nada. Mas naquele dia seremos como ele é. E entenderemos as coisas como ele entende. E o adoramos, porque ele é Deus único e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Também o milênio será uma atmosfera de adoração na Terra. Uma atmosfera de adoração universal. Você vai encontrar isto no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 17 ao versículo 23, nós vamos encontrar ali que vai ser um universo de adoração total na Terra. Todos, para viverem no milênio, terão que adorar ao Senhor. Porém, vai existir algumas coisas que eu preciso falar para você aqui. Você vai me perguntar, vai haver pessoas más na Terra no milênio? Pregador, vai. Então, Satanás vai estar nesse período? Não, porque Satanás já foi preso. Ele vai ficar preso por 1000 anos. Todas as influências de Satanás na Terra serão sanadas. Então, por que vai haver pecado e por que vai haver pecador neste período? Isaías capítulo 65, versículo 20, ele diz o seguinte, que naqueles dias, o homem com 100 anos de idade, ele será considerado um jovem. Porque o homem vai ter longevidade de vida. Ele vai viver por muitos anos. Lembrai-vos do que foi Noé, viveu 900 anos? O homem vai viver por muitos anos. De repente, até 1000 anos. 500 anos, 600 anos, vai dependendo das gerações que forem nascendo. Porém, vai haver morte. Porque Isaías diz que aquele que morrer com menos de 100 anos será considerado maldito. Significa que aonde existe maldição tem pecado. Mas Satanás não vai estar ali. Mas vai ser uma oportunidade de Deus provar ao homem que, mesmo sem Satanás estar influenciando, o homem continua sendo um pecador. Isso tira de vez a ideia que muitos pregam dizendo que todo pecado, que todo mal que você provoca é culpa de Satanás. Não. A Bíblia diz ao contrário, que ele está de longe, como um leão, rugindo, esperando uma brecha. Se você der essa brecha, ele entra. É mais um motivo para Deus provar que você é mau por natureza. Que você maquina coisas más. Quando somos engodados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos. Mas no milênio, muitos terão a oportunidade de se arrependerem. Porque as leis sairão de Sião e as ordens de Jerusalém. Todos terão acesso à pregação do Evangelho, todos terão acesso à vontade de Deus. Mas ainda neste período de paz, amor e fraternidade, vai ter aquelas pessoas que continuarão más, que não aceitarão. E estas serão regidas com varas de ferro, e antes de completarem uma idade da juventude, como diz lá em Isaías, elas morrerão, terão uma punição imediata, e serão lançadas em masmorras, e ficarão lá, à espera dos muitos que ainda estarão, para ressuscitarem no final do milênio, para a perdição eterna. Entendem?
Então, é isto que as Escrituras está falando aqui. O reino, ele é um reino de paz, teocrático, é a vontade de Deus que prevalece. Então, nenhuma ordem de engano, nenhuma ordem manipulatória terá vez no governo do milênio, no governo teocrático de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes não terão vez. Poderão até tentar, mas não crescerão. Serão cortados antes do tempo e punidos pela justiça daquele que reinará no milênio. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, no milênio vai haver a ausência de enfermidades. Você não vai ter enfermidades, eu não vou ter enfermidades. Esse negócio de diabetes, câncer, AIDS, os inúmeros e inúmeros vírus que permeiam a natureza, provocando doenças, bactérias, né? Trazendo grandes patologias à saúde do ser humano. Acabou, não vai ter isso mais. Nós seremos saudáveis, comeremos comidas saudáveis, viveremos no mundo saudáveis, sem rastros químicos, sem agrotóxicos, sem nada. Viveremos num mundo saudáveis de pessoas saudáveis. Oh, glória! Maravilha! É o desejo de todos nós, porque, irmãos, vivemos num período, quando fazemos 40, 50 anos, muitas das pessoas já estão praticamente tomadas por tantas enfermidades. Não sabemos se duramos mais 70 anos ou coisas desta natureza. Mas naquele dia a Bíblia diz que as enfermidades sairão e das folhas da árvore que está de frente ao grande rio de cristal, as nações se alimentarão dele. Também, louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então será um período sem enfermidade. Está lá em Isaías capítulo 33 e versículo 34. Você pode conferir lá, tá? Louvado seja Deus. E teremos também prosperidade econômica. Não era esse modelo econômico que hoje nós conhecemos, de escravizamento da população, dos cartéis de bancos mundiais de pessoas satânicas opulentas, que destrói sonhos, famílias e todo um sistema de coisa. Não. Vai ser um reino de justiça e um sistema econômico de justiça. Todos terão o que comer, o que beber, o que vestir. Todos teremos as benesses que o Criador sempre quis nos dar. Louvado seja Deus. Você vai ter o teu carro do ano, a tua casa boa, a tua geladeira surtida. Você vai ter o teu salário abençoado. Você vai ter a tua vida completamente abastecida pelas benevolências do Criador. Aleluia! Glória a Deus! Não vai ter os juros altíssimos, as inflações sobre a alimentação, sobre tudo. Não vai ter esse sofrimento da casa de aluguel, do financiamento público. Não vai ter esse sofrimento, a preocupação de pagar a energia no final do mês. Não, você vai ter acesso a tudo, às melhores comidas. O homem permanecerá sendo carnívoro, dentro dos limites que o Criador assim o determinou, porque este permanece como alfa sobre toda a criação do divino. E toda a criação do divino converge para atender às necessidades do homem. Entendem? Então você e eu, nós teremos do bem e do melhor. Glória a Deus por isto. Isto no milênio, e viveremos em adoração ao Criador. Viveremos para adorar
e magnificar o Criador em todo o tempo. Diuturnamente, ele será exaltado, glorificado. A sua luz resplandecerá sobre nós, a resplandecente estrela da manhã. E teremos vida, e vida com abundância. Este é o reino teocrático de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, ao concluir este período, a Bíblia diz que Satanás será solto por um pouco de tempo. A besta e o falso profeta, diz a Bíblia, que estes permanecerão presos no Tártaro, no poço do abismo. Porém, Satanás será solto por um período curto de tempo, para que assim Deus possa concluir a obra da salvação e despir o arquia enganador diante dos anjos, diante dos salvos e diante de todos os perdidos. E ali todos olharão para Deus e verão a sua justa justiça e verão que Deus é verdadeiro, fiel e justo. E verão, os justos adorarão e dirão: louvado seja o teu nome, porque foste morto, mas para Deus compraste adorador de toda língua, tribos e povos e nações, e fizeste sacerdócio eterno para ti. Os anjos o adorarão e continuarão adorando, porém os caídos se dobrarão e dirão: grande és tu, ó Eterno, e terão que adorar ainda por um momento e reconhecer a plenitude do seu nome e do seu poder. Os ímpios orarão e verão Satanás despido, a justiça de Deus, os seus pecados diante deles. Reconhecerão e dirão: justo és, grande e verdadeiro, de trazer juízo sobre todos nós. Se arremeterão contra Satanás, e daí então, este será lançado, depois de despido aos olhos de todos, será lançado no lago de fogo e destruído para todo sempre. Mas esta é uma outra mensagem que estaremos trazendo até você, a mensagem do juízo final. Você não pode perder. Deus tem algo muito grande para revelar sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, seja Jesus Cristo louvado para todo sempre. Que estejamos juntos pela arca da salvação de Cristo no milênio, gozando e nos maravilhando dos benefícios e das benevolências do Altíssimo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus nos dê esta oportunidade. Um beijo no teu coração, fique com Deus, fique com Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos vocês.